Contraponto, o canal da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant no YouTube. Um espaço para ideias, experiências, teses, projetos. Prédica versus prática em debate. Estou aqui só para dizer que eu vivenciei essa experiência do Alzheimer dentro de casa. A minha mãe chegou a um ponto que ela não conhecia mais nada nem ninguém. De vez em quando ela acordava um pouco e reconhecia alguém, mas é impressionante. Agora, é muito importante a participação dos filhos, a paciência, a tolerância. Eu, como era deficiente visual, eu não podia fazer muita coisa que os meus irmãos podiam fazer. A gente se revezou, a gente se planejou para cada um fazer aquilo que podia, né? Como eu não podia fazer muita coisa assim, o que eu fiz? Eu me inscrevi na Associação Brasileira de Alzheimer e ouvia palestras e pegava experiências, informações e transmitia para os meus irmãos. E assim a gente ia administrando o problema. Foi preciso muita paciência. Eu aprendi coisas assim interessantes, por exemplo, que a pessoa que tem o problema de Alzheimer, ela vai regredindo no tempo, até o ponto de chegar à idade mínima, até regredir, digamos, ao útero da mãe, né? E outra coisa que eu aprendi, quando a pessoa que tem Alzheimer esquece o seu próprio nome, ela deixa de falar. É impressionante. A minha mãe, ela, nos seus momentos de devaneio, assim, de variação, ela esqueceu, por exemplo, que eu era cego. Um dia eu estava com ela, de repente ela perguntou: e o senhor é cego? O senhor é doente da vista, que diziam na época, né? Eu disse: sou. Pois eu vou lhe levar num médico que é muito bom, Dr. Orlando Falcão. O Dr. Orlando Falcão, para vocês terem uma ideia, foi o médico que diagnosticou a minha cegueira, o meu problema. E ele dizia que mais cedo ou mais tarde eu ia ficar cego, porque eu tinha um problema vindo já do útero da minha mãe. Eu adquiri uma atrofia no nervo óptico, mas eu cheguei até os 10 anos. Só que o Dr. Orlando Falcão morreu antes de eu ficar cego, né? E ela disse: eu vou levar o Dr. Orlando Falcão e você vai ficar bonzinho, você vai ver, um médico muito bom. Então ela trocava o nome da gente, esquecia, dizia o nome. Ela perguntava se eu me lembrava que a minha avó brincava muito comigo, quando na verdade eu nem conheci minha avó. Quando eu nasci, a minha avó tinha morrido há 2 anos. E coisas assim, dava pena, e a gente tem que administrar muito bem isso aí. Tem que administrar assim, de forma ser tolerante, paciente e devolver para ela a paciência que ela teve conosco. Foi assim, um momento muito delicado, que a gente tem que ter muita paciência e muita compreensão, muito jeito,
muita dedicação, né? E ela esqueceu que meu pai já tinha morrido, que a minha avó tinha morrido. Era engraçado, na época dos 94 anos dela, ela ainda estava lúcida, ainda não estava com o Alzheimer muito acentuado, não. Mas nós fizemos um vídeo, um DVD, né? E na capa do DVD botamos a foto dela e embaixo o nome dela. Quando ela estava com o Alzheimer muito acentuado, ela dizia assim: engraçado, eu não entendo essas coisas. Botaram a foto da minha mãe e o meu nome embaixo. Como é que pode? Coisas assim, que era muito interessante. Às vezes hilárico, às vezes que a gente tinha que levar de acordo com, agora como diz o ditado, dançar de acordo com a música, né? Mas foi uma experiência, para mim e para os meus irmãos, muito enriquecedora. Muito enriquecedora. Era no hospital, certa vez, o médico entrou, o médico de plantão, aí ela olhou para o médico assim: o que esse padre está fazendo aqui? Não vou morrer agora não. Pode ir embora. E ela botava a gente para fora de casa. E, rapaz, era uma coisa assim, e a gente pensar que era a nossa mãe, né? A gente tem que levar de acordo com as condições dela, mas se lembrar que ela morreu aos 98 anos. E a gente se lembrar de toda uma vida que ela dedicou a gente. Não é fácil. Por isso, os filhos devem ter muita, muita paciência, muito carinho, muita compreensão. É a hora que ela precisa da gente. Me marcou muito é que eu fui a última visita que ela recebeu no hospital. Ela foi exatamente no aniversário dela. Ela morreu uma semana depois do aniversário dela, quando ela completou 98 anos. E logo depois que eu visitei, ela teve que ir para a UTI. Aí a gente não pôde mais entrar. Só que ela sentiu a nossa falta, a distância, né? E ela adquiriu. Ela não chegou a esquecer o nome dela, não chegou a perder a voz, porque uma infecção hospitalar apressou a morte dela, antecipou. Mas foi uma coisa assim muito marcante. Ela morreu exatamente no dia 25 de abril de 2011. E uma semana antes, dia 17 de abril, ela completou 98 anos. Foi nesse dia que eu estive com ela pela última vez. E foi a última visita que ela recebeu. É isso aí. Um serviço da Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant. Associação dos Ex-Alunos do Instituto Benjamin Constant, desde 1960, militando em prol do segmento dos deficientes visuais.